Estou iniciando uma gravação de um treinamento aqui da introdução do subsistema do Windows para Linux WSL. Eu tive uma necessidade de instalar um Docker na minha máquina para alojar uma aplicação Python, que eu vou usar o Django e um Venv, e ela vai rodar num servidor. Logo, para isso, eu preciso do WSL, que é uma extensão, como a gente vai acompanhar aqui junto no curso, que vai favorecer a gente operar os dois sistemas operacionais ao mesmo tempo na aplicação que está sendo rodada da minha imagem do Windows. Lembrando que eu tenho já aqui uma Virtual Machine, criada aqui pela Oracle VirtualBox, e também tenho dentro do meu Groovy Customizer, na inicialização da máquina, a possibilidade do Dual Boot, que eu posso entrar tanto no Linux quanto no Windows. A questão é a versatilidade do WSL. Então vamos lá. Distribuições do Linux no seu computador Windows. Observação: se você estiver procurando apenas diretrizes sobre como instalar o WSL ou outra documentação de referência, em vez de um módulo de treinamento inteiro, confira como instalar o Linux no Windows com o WSL. Objetivos de aprendizagem. Ao final deste módulo, você saberá como descrever a integração do Windows mais Linux habilitada pelo WSL e as vantagens em relação a uma VM tradicional ou inicialização dupla. Configure um ambiente de desenvolvimento básico com o WSL. Explicar um fluxo de trabalho típico que use o WSL com as ferramentas e o ID recomendados. Instale e execute uma distribuição do Linux ou várias distribuições em execução lado a lado. Descrever os recursos que o WSL oferece para o uso de ferramentas de linha de comando e aplicativos de GUI, tanto do Windows quanto do Linux. Executar comandos básicos do WSL, Bash e PowerShell. Explicar o que o WSL pode ou não pode fazer e avaliar se é a escolha ideal para suas necessidades. Certo. Então aqui ele tem os pré-requisitos, que ele quer um computador com Windows 11 ou Windows 10 e a capacidade de executar o PowerShell, o prompt de comando, como administrador. Daí no caso, executar como administrador, você clica com o direito, né, e executar como administrador. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Vou voltar aqui, na verdade, aqui. O que é o WSL? 100 XP. 2 minutos. Seja você um desenvolvedor experiente ou um estudante que está começando a aprender a codificar, uma das escolhas mais importantes que precisa fazer é o tipo de hardware, ambiente e ferramentas que usará. Como desenvolvedor, você precisará acessar ferramentas, linguagens e estruturas de codificação específicas. Talvez você queira instalar o Python e uma estrutura de desenvolvimento da web como o Django, trabalhar com JavaScript em um back-end do Node.js ou instalar um projeto multiplataforma que usa React. Em geral, essas linguagens de programação funcionarão em todos os sistemas operacionais. No entanto, há muitos cenários que podem favorecer um sistema operacional em relação a outro. A criação de aplicativos nativos do desktop do Windows funciona melhor usando o Windows. A compilação de um aplicativo web que será implantado em um servidor Linux personalizado ou VM, máquina virtual Linux, pronta para produção funciona melhor usando um ambiente Linux. Chamamos isso de ter paridade entre o ambiente de desenvolvimento local e o ambiente de implantação de produção. Como funcionário de uma empresa ou aluno de uma escola, o acesso a ferramentas de produtividade também é essencial. Ao longo do dia, muitos de nós precisam usar ferramentas de agendamento de e-mail e calendário, como Outlook, criar documentos do Word, planilhas do Excel e apresentações do PowerPoint e precisam fazer uma chamada ou bate-papo online, usando uma ferramenta como Microsoft Teams.
Em vez de usar computadores separados para lidar com essas necessidades, alguns desenvolvedores optam pela inicialização dupla ou pela execução de VMS, máquinas virtuais. A Microsoft agora oferece uma solução melhor com o WSL, subsistema do Windows para Linux. Com o WSL, você pode executar todas as ferramentas de desenvolvedor e ferramentas de produtividade favoritas em um só lugar, executando o Linux e o Windows lado a lado. O que é o WSL? O WSL permite instalar e executar distribuições do Linux no Windows. Isso pode ser um pouco confuso, pois o Linux, assim como o Windows, também é um só sistema operacional, portanto, você está basicamente executando dois sistemas operacionais, integrados um ao outro. Inicialização dupla e máquinas virtuais. No passado, a execução do Windows e do Linux em um computador exigia que você instalasse os dois sistemas operacionais separadamente e usasse um gerenciador de inicialização para escolher qual executaria seu computador durante a inicialização. Há alguns problemas com isso, como a necessidade de reiniciar sua máquina toda vez que você deseja alternar entre os sistemas. VMS, máquinas virtuais, são uma maneira de lidar com os problemas da inicialização dupla de dois sistemas operacionais diferentes. As VMS permitem executar uma instância virtualizada do Linux em um computador com Windows. Mas as VMS geralmente entregam um desempenho mais lento devido à quantidade de recursos necessários para executar a instância virtual, bem como a falta de integração entre os dois sistemas operacionais. Você ainda está executando sistemas operacionais separados e isolados. O WSL resolve esses problemas integrando o Windows e o Linux a um volume de recursos muito menor, exigindo menos recursos, CPU, memória, armazenamento, em comparação com máquinas virtuais tradicionais. Execute seus aplicativos de escritório, ferramentas de desenvolvimento, jogos, etc. favoritos do Windows junto com seu ambiente de desenvolvimento Linux com desempenho incrivelmente rápido e eficiente. Como funciona a arquitetura WSL? O WSL foi inicialmente lançado em agosto de 2016, Windows 10, versão 1607, usando o que agora é chamado de arquitetura WSL1. O WSL1 é executado como uma camada de tradução, usando uma interface de kernel do Linux sobre o kernel do Windows. Você pode pensar no WSL1 como uma camada de compatibilidade que emula chamadas do sistema para executar binários do Linux no ambiente do Windows. Quero fazer um compartilhamento aqui também, que é mais ou menos assim, é como se eu executasse o Windows deste lado, e deste lado eu executasse o Linux, né? Ou vice-versa. Aqui ele vai rodar o WSL e aqui ele vai rodar o meu Windows. Ou assim também como eu posso rodar dois WSL e ter um terceiro sistema rodando aqui, certo? É mais ou menos isso que ela está querendo dizer ali. Melhorou significativamente o desempenho, entregando chamadas de sistema mais rápidas e menos limitações. O WSL2 agora é a arquitetura padrão usada ao instalar uma distribuição do Linux no Windows. A arquitetura atual do WSL usa um kernel do Linux personalizado. Esse kernel personalizado do Linux inclui um pequeno script de inicialização no processo de inicialização que estabelece as conexões entre o Windows e o Linux. O kernel é de código aberto e convida os usuários a relatar bugs. A arquitetura do WSL permite que qualquer distribuição do Linux seja executada em seu computador Windows e dá suporte à execução de aplicativos GUI, não apenas ferramentas de linha de comando, se você seguir o tutorial na documentação para adicionar os drivers necessários. A arquitetura do WSL também suporta System, um sistema de inicialização e gerenciador de serviços do Linux. Essas atualizações recentes tornam o WSL ainda mais semelhante à execução de distribuições do Linux em um computador bare metal, sem o sistema operacional Windows. Então aqui ela fala, né, quando usar o WSL. Ela já vai
expor aqui que não é sempre que vale a pena. Digamos assim, é para micro aplicações. Você não vai querer rodar um servidor dentro do teu WSL. Digamos assim, é apenas para você dar, digamos assim, gerenciar e dar pequenos comandos. Mas vamos lá. Quando usar o WSL? O WSL é uma ferramenta versátil. Ele fornece uma ótima maneira de aprender a trabalhar com ferramentas do Linux, experimentar diferentes distribuições do Linux ou incorporar ferramentas do Linux e do Windows perfeitamente em seu fluxo de trabalho e ambiente de desenvolvimento. O WSL foi projetado para desenvolvimento e tem problemas específicos a serem considerados se você deseja usá-lo para cargas de trabalho de produção, mas é ótimo para pipelines de C e CD. O WSL também pode ser usado em configurações empresariais de negócios, com a capacidade de criar e distribuir imagens WSL para computadores usados em sua empresa, mas com algumas considerações de segurança específicas que devem ser levadas em conta. Abordaremos tudo isso em módulos de treinamento futuros e você poderá saber mais nos links de documentação no final deste módulo. Então aqui a gente está indo para a segunda unidade, né? Unidade que vai ser o exercício de instalar e configurar o Linux no Windows com o WSL. Acho que eu vou parar por aqui e a gente continua na próxima. Até mais.